Olá, querido. Que a doce, maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus Cristo se faça presente em sua vida e em seu coração nesse dia. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, a partir do verso 5, diz assim: Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus, o Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. E foi isso que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse: Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que Deus não acusa de cometer pecado. Talvez hoje você esteja se sentindo indigno diante de Deus. Talvez hoje você queira orar, entrar em comunhão com Deus, mas o sentimento do seu coração é que os seus erros são maiores do que a graça do Senhor. Queridos, eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista e eu começo falando de mim e usando o meu testemunho para trazer ao seu coração essa palavra de graça e de misericórdia das mãos do Senhor Jesus nesse dia. E muitas vezes na minha vida eu entrei em grandes conflitos, justamente por ser uma pessoa extremamente perfeccionista e cobrar muito de mim mesma. E em certa ocasião, algum tempo atrás, eu passei por uma experiência tão maravilhosa com o Senhor, onde por alguns dias, algumas semanas, eu comecei a simplesmente contemplar apenas os meus erros e as minhas falhas diante de Deus. E talvez você esteja vivendo essa realidade hoje. Talvez diante da sua vida cristã, das suas falhas, fraquezas, erros e tropeções, muitas vezes você começa a contemplar apenas essas coisas e se esquecer da graça abundante do Senhor Jesus sobre a sua vida. E eu vivi essa realidade, não apenas uma vez, mas muitas vezes na minha caminhada cristã. O inimigo muitas vezes tenta nos enganar e nos convencer de que é na força do nosso braço que alcançamos uma vida espiritual plena, que alcançamos a comunhão plena com o Senhor. Mas não é verdade. Isso é uma mentira do inimigo para te enganar, para me enganar e nos afastar de Deus. E quantas vezes eu vivi essa realidade. Até que em certa ocasião meu coração estava muito aflito e angustiado, entristecido, contemplando muitas vezes apenas os meus defeitos, as minhas falhas e não a graça do Senhor. E em certa ocasião, eu buscando comunhão com Deus, no meu momento devocional, orando ali, muitas vezes a minha mente e o meu coração se angustiava e se entristecia, e o inimigo me fazia lembrar tantas vezes das minhas falhas. E naquele momento tão difícil, eu clamei ao Senhor por misericórdia, e Ele me respondeu da seguinte forma: apoie-se em Jesus. E esse é o título desse vídeo. Essa é a palavra que o Senhor tem para mim e para a sua vida nesse dia. Apoie-se em Jesus. O nosso apoio é Ele. Todas as vezes que nós confiamos apenas no nosso braço e tentamos ser perfeitos apenas por nós mesmos, não através de Jesus, não nos apoiando em Jesus, o inimigo vem e tenta nos afastar, usando essa brecha que nós mesmos damos, muitas vezes buscando uma perfeição inalcançável diante de Deus. Mas veja como Paulo é assertivo em dizer que a nossa esperança não pode estar naquilo que nós fazemos. E no versículo 4 ele ainda diz: o salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é um pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Mas o nosso relacionamento com Deus não é da mesma forma. Nós não somos como trabalhadores que recebemos de Deus o salário pelo nosso trabalho. Nós somos devedores que recebemos dia após dia graça e misericórdia abundante e infinita, misericórdia que se renova a cada manhã. Então ele diz que aquele que põe a sua esperança simplesmente por crer em Deus, é essa fé que nos faz ser aceitos por Deus. Talvez hoje você esteja vivendo essa realidade, esteja se apoiando em você mesmo, naquilo que você faz na igreja, naquilo que você faz na sua vida, no jejum que você faz, na leitura bíblica, eu não sei, mas não se apoie. Não se apoie, porque o inimigo muitas vezes vê a maneira como nós enxergamos o nosso relacionamento com Deus e usa essa brecha para nos acusar e nos afastar no momento que erramos.
no momento que erramos, porque nós sempre vamos errar em alguma coisa. Não existe perfeição. Cristo é o modelo de perfeição, mas nós erraremos muitas vezes. E precisamos nos lembrar que nós somos aceitos, não por aquilo que fazemos, não pelas nossas obras, não pelo braço da nossa carne, não como aquele que recebe o salário de Deus, mas aquele que sempre depende da justiça de Deus. Ele nos atribui justiça. Ele mesmo usa o salmo que Davi escreveu quando Davi foi encontrado por Deus em pecado. Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi encontrado em pecado, devedor, necessitado da graça e da misericórdia de Deus. Mas Davi disse, versículo 7, feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. É Cristo que nos atribui justiça. É Ele que nos atribuiu justiça na cruz do Calvário. Por isso eu digo para você, a mesma coisa que Deus me disse. E queridos, depois que eu escutei essa palavra de Deus, depois que eu escutei essa resposta em minha oração, apoie-se em Jesus. Todas as vezes que o perfeccionismo vem me atacar, que o perfeccionismo vem me cobrar, aquela cobrança, aquela autocobrança de perfeição diante de Deus, eu me lembro, apoie-se em Jesus. E o meu coração encontra esperança e paz na certeza dessa palavra. Nós somos aceitos porque cremos. Nós somos aceitos porque nos entregamos e porque somos devedores em Jesus. Por isso eu digo para você nesta hora, apoie-se em Jesus. Não se apoie no seu braço, porque você vai falhar. Talvez seja hoje, seja amanhã ou depois, mas você vai falhar. Por isso, apoie-se nele. Que Jesus seja o seu apoio. Que a cruz de Jesus seja o seu apoio. Que você se apoie nela. Que você carregue a sua cruz e se apoie nela. E se apoie em Jesus, assim como está escrito na palavra do Senhor. Creia e confie nessa palavra. Eu quero orar por você nesta hora. Feche os seus olhos e lembre-se, apoie-se em Jesus. Ó Deus, eu coloco diante do Senhor esta vida que está assistindo esse vídeo agora, que talvez esteja recebendo essa palavra das mãos do Senhor, do coração do Senhor, que ela possa verdadeiramente se apoiar em Jesus, que ela não perca a comunhão do Senhor, que ela não permita que o inimigo roube a comunhão do Senhor, buscando uma perfeição inatingível, mas que ela confie no Senhor e viva verdadeiramente uma vida de abundante graça e misericórdia que se renova a cada manhã. Abençoa esta vida, Pai, o seu coração, a sua família, o seu caminhar a cada dia, a cada instante, e que ela se lembre de que o Senhor é o seu apoio, que Jesus é aquele que está atribuindo justiça a ela dia após dia. Eu abençoo esta vida em nome de Jesus. Querido, se essa palavra impactou sua vida, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho para receber as notificações, para você saber sempre quando sairá um vídeo novo. Que Deus te abençoe rica e poderosamente e até a próxima.